Então o Espírito Santo flui através do som das teclas, do som das cordas, do som dos pratos. Amém? Você crê, meus irmãos? Antes de iniciarmos a palavra, eu queria convidar a igreja para nós honrarmos a presença do Espírito Santo, porque ele já está aqui, amém? Quantos aqui nessa noite já foram ministrados pela presença do Espírito Santo aqui? Através dos louvores, através das orações, ele já está aqui. E quando eu falo em honrar, é voltar a nossa atenção a ele, para recebermos mais dele nessa noite, amém? Coloca sua mão assim, como se fosse receber um presente. Talvez na oração você sinta sua mão ficar quentinha, mas mantenha os seus olhos fechados. O Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós honramos a tua presença nesse lugar, porque nós acreditamos que você já está aqui. Obrigada pela tua presença. Obrigada por tudo que você vai fazer ainda nessa noite. Obrigada por tudo que você já fez. Espírito de revelação e de entendimento venha sobre nós. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos para enxergarmos a verdade de quem tu és. Espírito Santo de Deus, nós não viemos aqui por nenhum outro motivo a não ser porque você está aqui. Nós estamos aqui, Espírito Santo, porque você está aqui. Nós viemos aqui receber de ti. Nós viemos aqui engrandecer quem tu és. Obrigada, obrigada por tudo que você já fez e por tudo que você vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, por nosso próprio entendimento, pela nossa própria força, nós nunca vamos entender e conhecer a Deus. Nós somos dependentes do Espírito Santo para entender a palavra dele. E eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia de vocês em Lucas 7. Nós vamos ler do 36 até o 48. É uma leitura longa, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo para você não perder nada, tá bom? A minha é Ara, Gabriel. Se não tiver, vai ficar um pouco diferente, mas dá certo. Vou começar. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. E voltando para a mulher, disse-lhe a Simão: vê essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os pés com lágrimas e enxugou-os com os próprios cabelos. Não me destes ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os muitos dos seus pecados, porque ela amou muito. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama.
morte. Na história de Maria de Betânia, ela acontece bem mais tarde, como eu já falei. Alguns evangelhos dizem que Maria de Betânia ungiu os pés, e outros dizem que ela ungiu a cabeça, o que nos leva a crer que esta ungiu tanto a cabeça quanto os pés. O que acontecia ali é que Jesus estava próximo à sua morte e possivelmente ela queria expressar ali a sua devoção, a sua reverência por Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre esta mulher, a mulher pecadora, e não Maria de Betânia. A mulher pecadora que diz que ela foi até Jesus na casa de um homem chamado Simão. Uma outra coisa também que confunde a nossa cabeça sobre essas duas histórias é que as duas histórias aconteceram na casa de Simão. Só que a Maria pecadora era Simão o fariseu e a Maria de Betânia era Simão o leproso, que provavelmente era um homem que Jesus tinha curado. Naquele tempo era comum colocar esse nome em Simão. É tipo Maria hoje para nós, ou sei lá, outro nome que é bem famosinho assim. E aqui nessa história, diz a história, né, que Jesus foi convidado por um fariseu para ir à sua casa, e chegando lá, essa mulher chega, se aproxima de Jesus e começa a chorar sobre os seus pés, solta os seus cabelos, enxuga os pés de Jesus e depois derrama o perfume. Olhando hoje, com a nossa visão de hoje, faz muita diferença, né? Sendo bem realista, tudo bem. Olhando hoje essa situação, se nós víssemos hoje acontecer isso, nós íamos dizer assim, uau, que lindo. Mas quando a gente entende o contexto cultural por trás dessa mensagem, por trás dessa história, a gente descobre que é algo muito mais profundo do que um simples chorar aos pés de Jesus. É bem mais complicado do que se parece. E uma dica aqui para os irmãos que gostam de estudar a Bíblia: sempre estuda o contexto histórico. Pergunte o que estava acontecendo naquela época, qual era a cultura daquele povo, que vocês vão ver como tantas coisas passam despercebidas aos nossos olhos. E aqui, gente, por que esse fariseu convidou Jesus para ir à sua casa? Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho de uma viúva. Olha só o que aconteceu. As únicas pessoas que tinham feito milagres de ressurreição tinham sido Elias e Eliseu, muito tempo atrás. Esses únicos caras fez milagre de ressurreição. E depois de tanto tempo, vem esse Jesus e ressuscita uma pessoa no meio de uma multidão. Então Jesus estava famoso. Todo mundo falava sobre ele. Ei, aquele cara lá ressuscitou o filho da viúva ali. Então a notícia se espalhava muito sobre Jesus. E qual era o papel do fariseu naquela época? Ele tinha muitas funções, mas uma das funções era verificar se todos os profetas que surgiam ali, eles eram verdadeiros ou não. Provavelmente ele ouviu falar sobre Jesus, que Jesus tinha curado o filho da viúva e convidou para ir à sua casa. Vamos descobrir mais na frente qual era o propósito desse fariseu, mas aparentemente parecia que ele queria fazer o que ele sempre fazia, verificar se ele realmente era um profeta ou não. E o texto diz que essa mulher é uma pecadora. Esse pecadora, no original, ele diz que é prostituta. Então, a reputação daquela mulher, naquele tempo, é que ela era uma prostituta. E essa prostituta está lá nessa situação com Jesus. Aqui nós temos um contexto cultural que é muito importante nós entendermos. Naquela época, as pessoas viajavam por horas e horas a pé. Não era como hoje, que nós temos carros, moto, bicicleta. Não, era a pé mesmo. Alguns tinham alguns transportes, mas não era para todo mundo. E eles andavam por horas e horas e os pés enchiam de poeira. Então, sempre que você estivesse à mesa para comer ou para fazer qualquer refeição, era necessário lavar
mesa era necessário lavar os pés. E quem fazia esse trabalho, existia uma pessoa designada para isso. Essa pessoa passava e lavava os pezinhos de todo mundo. Em outras situações, o anfitrião ali que convidou a pessoa oferecia para o convidado uma vasilha com água para a pessoa lavar os seus pés. Em casos muito raros, discípulos poderiam lavar os pés dos seus discípulos ou dos seus mestres ali, que era um sinal de reverência e humildade. Mas o fato é que todos que estavam à mesa precisavam lavar os seus pés. E o texto diz que todos estavam à mesa. E Jesus questiona Simão que ele não recebeu água para lavar os seus pés. O que aconteceu ali? Pensando quem o fariseu era, que era um líder religioso, será que ele sentaria à mesa sem lavar os seus pés? Jamais. O que nos leva a entender que todas as pessoas que estavam ali tiveram a oportunidade de lavar os seus pés, menos Jesus. Ninguém lavou os pés de Jesus e ninguém ofereceu água para Jesus lavar os seus pés. Um outro detalhe cultural importante é que quando uma pessoa chegava perto de você, existiam umas formas de se cumprimentar. Se fosse um beijo no rosto, significava que aquela pessoa era da mesma classe que você. Você considerava aquela pessoa igual a você. Se fosse um mestre ou um rabino ou uma figura de autoridade espiritual, ela era cumprimentada com um beijo na mão. Mas acontece que Jesus diz que Simão não ofereceu nada disso para ele. Nem beijo na mão e nem beijo no rosto. O que ele estava dizendo que Jesus era? Nada. Outro detalhe importante, quando uma pessoa chegava em sua casa, em sinal de respeito e para dizer que aquela pessoa era bem-vinda, era derramado sobre a pessoa um óleo. Ungia a cabeça da pessoa para dizer: você é bem-vinda na minha casa. Mas a história diz que Jesus não recebeu nada disso. Então por que esse fariseu decidiu convidar Jesus? Se ele não ofereceu nada disso para Jesus. Pensa aí um pouquinho. Por que o fariseu convidou Jesus para sua casa e não ofereceu para Jesus o básico da hospitalidade? Fica muito claro que esse fariseu convidou Jesus para humilhar Jesus. Jesus estava sendo humilhado publicamente. Estar à mesa sem lavar os pés era um desrespeito, era impureza, e Jesus estava lá. Aquele fariseu estava humilhando Jesus publicamente. E aquela mulher, quando vê Jesus em tamanha humilhação, ela é comovida por um sentimento tão profundo, e ela vem e se coloca nesse lugar e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos e unge Jesus com perfume. Aparentemente, até aí tudo bem. A mulher, incrivelmente, maravilhosamente, uma atitude extraordinária. Mas o que significou tudo isso para aquelas pessoas que estavam assistindo essa cena? Lembrando que essa mulher era conhecida por ser uma prostituta. E o texto diz que Simão fariseu pensa consigo mesmo. Ele não fala, ele pensa: se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está te tocando e que tipo de mulher ela era. Tocar os pés ou tocar uma pessoa, uma mulher com uma reputação dessa, não era bem visto pela sociedade naquele tempo. Tocar aqui no original tem conotação sexual. Peraí, Tony, o que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmãos, que Simão pensou isso, porque em momento
solta os cabelos para enxugar os pés de Jesus. E fica pior, meus irmãos. Ela pega um perfume caríssimo e derrama sobre os pés de Jesus. Esse perfume equivalia a 1 ano de trabalho. E as prostitutas usavam esse perfume para atrair clientes. Agora imagine comigo o que aquelas pessoas estavam pensando sobre Jesus. Só que Jesus, meus irmãos, ele não se preocupa com reputação na hora de salvar uma pessoa. Jesus estava enxergando o coração daquela mulher. Jesus estava passando por uma humilhação pública e ela foi comovida a ter essa atitude que ninguém teve por ele. Hospitalidade básica. Ela foi e teve essa atitude com Jesus. A intenção dela não tinha nada a ver com o que as pessoas estavam pensando. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Porque logo depois Jesus responde a Simão. Ele diz: Simão, o texto diz, Jesus conhecendo os pensamentos de Simão, conhecendo os pensamentos, ele não falou, mas Jesus conhecia os pensamentos dele. E Jesus disse: Simão, vê essa mulher? Pois é, eu cheguei aqui e você não me deu água para lavar os meus pés, mas ela lavou os meus pés com as suas mãos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça, mas ela ungiu com o perfume. E Jesus, nessa situação aqui, o que estava acontecendo ali é que era algo escandaloso. Era uma atitude inadmissível. Aquela mulher, ela poderia ser apedrejada por aquele ao simplesmente se aproximar de Jesus e tocar nele, ela poderia ser apedrejada por tudo que ela era. Mas sabe o que ela estava? Nem aí. Ela chegou perto de Jesus e entregou tudo que ela tinha. Quando ela se joga aos pés de Jesus, o que as pessoas estão pensando, ela não está nem aí. Ela está vendo Jesus, o Salvador da sua vida, aquele que vai perdoar os seus pecados. E quando ela se joga ali e derrama aquele perfume, ela está renunciando tudo que ela é, tudo que ela foi. Ela está dizendo: eu não quero isso para a minha vida, eu quero você, Jesus. Esse é o coração da mulher. Isso é o que Jesus está enxergando. Uma pergunta curiosa: essa mulher de reputação duvidosa estava fazendo o que na casa de um fariseu? Como é que essa mulher entrou lá? Como é que essa mulher teve acesso à casa de um líder religioso? Nós não temos essa resposta, mas sabemos que ele armou um circo para pegar Jesus. Mas Jesus aproveitou da oportunidade para salvar uma mulher e ensinar Simão. Eu não acredito que essa mulher ela tenha ido lá com a intenção de fazer tudo que ela fez. Eu acredito que tudo que aconteceu ali foi algo que surgiu na hora. Eu acredito que quando ela viu Jesus naquela situação, ela foi comovida e ela teve aquela atitude. Eu não acredito que ela foi lá com intenção de derramar perfume sobre Jesus. Mas a gente não sabe o que ela estava fazendo lá e como ela teve acesso à casa de um fariseu. E Jesus responde a Simão com a parábola dos 2 devedores. E Jesus diz, no final da parábola, ele diz: muitos pecados dessa mulher foram perdoados porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus desmonta o julgamento de todo mundo ali e revela a grande verdade.
Não é o seu passado que te define. É a sua atitude hoje, aqui e agora. Para Jesus, o que você foi, o título que você tem até aqui, não é nada. O que vai contar é a sua atitude diante dele. E Jesus aqui nos traz um ensinamento muito lindo sobre humilhação. Quantos de nós aqui já passamos por um momento onde que nós fomos humilhados? Eu já. E o que a gente faz quando alguém tenta humilhar a gente? A gente revida. Ah, mas os meus direitos. Eu tenho direito disso, 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 disso e disso. Você não pode me tratar assim. E o que Jesus fez? Jesus não foi rude, Jesus não foi ignorante, Jesus não se importou para nada daquilo. Ele simplesmente salvou uma mulher e ensinou com mansidão e amor. E é difícil ser assim, né, meus irmãos? Mas esse é a mensagem de Jesus sobre o conselho, podemos dizer, de Jesus quando nós passarmos por uma situação assim. Jesus, em momento nenhum nessa situação, ele se preocupou com a reputação dele, porque ele sabia exatamente o que aquelas pessoas estavam pensando sobre ele. E ele poderia simplesmente pedir para a mulher não tocar nele. Por favor, não toque em mim, porque as pessoas vão falar de mim. Mas Jesus não se importou com isso. Ele se importou com o coração daquela mulher rendido, arrependido, buscando uma mudança, buscando uma transformação, e ele tinha tudo isso para dar para ela. E nos traz algo muito profundo sobre a acessibilidade de Jesus. O como Jesus é acessível para as pessoas. Quantos de nós, em uma situação como essa, evitaríamos estar perto dessa mulher pelo que iam falar de nós? Mas a sensibilidade de Jesus, a sensibilidade de Jesus em entender o que estava acontecendo ali, a sensibilidade de Jesus de perceber o coração daquela mulher, é algo extraordinário. Em outra situação, ou talvez qualquer um de nós, perderíamos essa mulher. Mas Jesus não. Ele é acessível. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa o que falam sobre você, o que dizem sobre você, os títulos que te deram. Jesus é acessível a você e acessível a mim. Hoje nós vivemos em uma geração que está muito presa em mostrar apenas um lado bom de quem nós somos. E o título dessa mensagem é Sem Filtro. Porque vivemos em uma geração em onde a aparência vale muito mais. Onde tudo é editado, onde tudo tem que ser perfeito. Jesus não espera de nós perfeição. E eu quero dizer que quando tentarmos esconder parte de quem nós somos diante de Jesus, nós não alcançamos o perdão de Deus. Não é possível alcançar o perdão de Deus usando um filtro e uma máscara, escondendo quem nós somos. Eu posso mostrar só o meu lado bom, mas Jesus conhece tudo sobre mim. E enquanto eu não chegar até Jesus, diante dele, com tudo que sou, eu não encontro graça, eu não encontro perdão, eu não encontro reconciliação, eu não encontro cura, eu não encontro nada. Porque diante de Jesus não há filtro e não há máscara. É ser quem nós somos. Aquela mulher, ela tinha convicção de tudo que ela era e tudo que ela carregava. Ela tinha convicção do que tudo que as pessoas pensavam e diziam sobre ela. Mas ela não tentou ser alguém diferente para chegar até Jesus. Ela foi até Jesus exatamente como ela era, como ela estava e com tudo que ela carregava. E ela foi perdoada. Os muitos pecados
pecados dela foi perdoado, porque ela amou muito. Ele enxerga o nosso coração, as nossas falhas. Ele vê tudo. Ele vê além do nosso passado. Ele vê além dos nossos títulos. É como se perto de Jesus tivesse um raio-x assim, enxergasse tudo sobre nós. Mas às vezes nós chegamos perto de Jesus com vergonha do que fizemos e não falamos para Ele o que realmente nós somos, o que realmente nós dizemos, o que realmente nós fizemos. E nós tentamos esconder isso diante dele. Mas é impossível. E enquanto não formos 100% verdadeiros e honestos com Jesus sobre o que pensamos, sobre o que fazemos, não vamos ser transformados, não vamos ser perdoados, não vamos ser curados. Não adianta mascarar uma situação diante de Jesus. Porque podemos até conseguir usar um filtrozinho, mas não vamos obter aquilo que queremos. Eu não sei como você está aqui hoje nessa noite. Eu não sei como você está recebendo essa mensagem nessa noite. Mas eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para vir aqui, por favor. E eles vão tocar uma música que tem muito a ver com essa mensagem, que ela foi feita em cima dessa mensagem. E ela fala sobre quebrar um vaso. E eu queria que, como um ato profético na sua vida hoje, você se levantasse e você fizesse uma autoavaliação de quem é você. E você se perguntasse: o que me prende hoje de estar perto de Deus? Talvez você venha no culto todos os domingos, mas você nunca tomou uma atitude de vir aqui à frente e dizer: eu quero esse Jesus, por medo do que as pessoas vão dizer, por medo do que vão falar.